Nós vamos estudar hoje a teoria de família com foco na teoria da comunicação. Apresentamos inicialmente para vocês um slide que nos mostra o contexto da teoria da comunicação ao lado da teoria do duplo vínculo e da teoria dos sistemas. Formam essas três teorias a base para o nascimento das diversas escolas em terapia de família. Ok? Vamos focar hoje nos 5 axiomas fundamentais da teoria da comunicação. O primeiro axioma vai nos dizer o seguinte: todo comportamento é comunicação. Então, para muito mais além das palavras, nós comunicamos através do nosso comportamento. Como não existe um jeito da gente não se comportar, né? Você pode esconder, você pode fechar o olho, você pode dormir, qualquer que seja o seu comportamento, ele está emitindo uma mensagem, ou seja, ele está anunciando uma comunicação para as pessoas que estão em torno. Portanto, não existe jeito da gente não comunicar, porque a gente não pode parar de se comportar. Então, esse é o primeiro princípio da teoria da comunicação, que vai se desdobrar em vários outros. O segundo faz referência ao primeiro, dizendo da importância do comportamento não verbal, aliás, a comunicação não verbal, também chamada de comunicação analógica, tá? Nós que gostamos de estudar, vamos ficar atentos para o fato de que será a comunicação não verbal congruente ou incongruente com a comunicação verbal. Portanto, quanto maior o índice de incongruência, eu falo uma coisa e faço outra, né? Maior a distorção na comunicação e maior os conflitos que vão se apresentar nas relações. Avançamos e observamos que toda comunicação apresenta aquilo que se fala, é o conteúdo, e a forma como se fala, que é a forma como a relação se estabelece. Este aspecto da forma como se fala indica, sobretudo, as posições que os sujeitos que conversam vão manter, se colocar no processo de comunicação. Isso que é importante, tá? Então, vamos falar que nós temos um emissor, uma mensagem e um receptor. E temos a mensagem essa aqui, ó, fecha a porta, essa frase. Tá? O emissor vai falar fecha a porta de maneiras diferentes. O ouvinte vai ouvir também, vamos ver como é que ele vai ouvir. Então, nós vamos dar 2 exemplos. O primeiro, eu que sou emissora, vou falar o seguinte: fecha a porta! Se eu falo desse jeito, o que eu estou querendo dizer? Nem foi para assustar vocês, né? Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou mandando o outro sujeito fechar a porta, tá? Portanto, a forma como eu falo este enunciado, este conteúdo, caracteriza a posição que eu me coloco na relação com o ouvinte, tá? No entanto, se eu disser assim, fecha a porta, né? Usando um tom mais cantado, mais suave ou mais amável, eu posso estar querendo seduzir o meu ouvinte para cumprir aquela ação ali, no caso de fechar a porta. E mais importante do que cumprir essa ação é a forma que eu estabeleço na relação, a forma que eu me coloco na relação, que nesse segundo exemplo seria uma forma sedutora. Então, eu me apresento de uma forma sedutora, no enunciado, da forma como eu enuncio aquilo que é o conteúdo que eu falo, tá? O ouvinte, por sua vez, também vai o quê?
ao escutar o tom e esse conteúdo do emissor, se posicionar, né? Como que ele vai se posicionar? Olha, ele pode responder ao enunciado, concordando ou não com a tonalidade ou a posição inicial que o emissor se apresenta. Então, se o emissor seduz, o ouvinte pode ou não se deixar seduzir. Se o emissor manda, o ouvinte pode ou não obedecer. O importante aqui, nesse axioma, é que a forma como o emissor se apresenta, ele não só se apresenta, mas espera que o ouvinte se coloque na posição oposta complementar, tá? Então, o emissor se coloca numa posição, por exemplo, de sedução e espera que o ouvinte se permita seduzir. Isso que é importante aqui, tá? Esse axioma tem o nome na teoria da comunicação de pontuação de sequência de comportamentos, tá ok? Agora, os teóricos continuam estudando e vão observar que, para além dessas posições, existem basicamente dois tipos de interações nas relações humanas. O primeiro tipo de interação é a relação simétrica. O que é isso? São relações baseadas na igualdade de posições. Então, o que é uma igualdade de posição? Ali a gente estava falando um autoritário e uma pessoa que obedece. Igualdade de posições são duas pessoas autoritárias conversando, tá? Então, vocês imaginem duas pessoas que estão querendo comandar conversando ao mesmo tempo. Vai virar uma confusão, aquele diálogo, né? Porque todas as duas vão mandar e não vai ter ninguém para obedecer. Mas isso acontece com muita frequência, sobretudo nas relações conjugais. A interação simétrica ela vai causar muito sofrimento. Por quê? Porque elas caracterizam disputas relacionais, né? Diz o ditado popular que dois bicudos não se beijam, né? Isto nas relações conjugais causa um sofrimento muito grande, porque o tempo de satisfação é muito curto. Eles vivem muito mais um tempo de insatisfação relacional, no sentido de que um manda, o outro quer mandar. Um é ciumento, o outro é ciumento e meio, né? Então, eles são iguais e se relacionam de posições semelhantes. Independente do conteúdo que eles venham apresentar no dia a dia, a forma como eles se apresentam é de disputar o lugar, que é o lugar igual. Nenhum aceita que o outro entre no seu lugar. Então, eles vivem uma disputa muito grande. Tem jeito de trabalhar? Tem. Mas dá um trabalho danado, né? Outra forma de interação, diferente da simétrica, são as complementares. Já essas baseadas na diferença de posições, não na igualdade. Aqui nós já vimos um pouco. Se um é autoritário, o outro é passivo. Se um é perseguido, o outro é perseguidor. Se um é folgado, o outro é sobrecarregado. Também tem muito exemplo com muito constância no nosso dia a dia, das relações complementares. A dificuldade e a doença aparece aqui na medida que as relações complementares se polarizam, né? Então, só um faz, o outro deixa de fazer. E, nesse sentido, fica pesado para um, muito pesado e muito leve para o outro, gerando, inclusive, codependências emocionais. É isso aí, pessoal. Nós mostramos basicamente os 5 axiomas da teoria da comunicação, trazendo para exemplos do dia a dia. No nosso próximo estudo, nós vamos falar da teoria dos sistemas, ok? Um abração para vocês.